e ouvir agora a palavra do Senhor. Vamos orar pela Carla, amor da minha vida. Ó Deus, como é bom estar na tua casa e celebrar o teu santo nome. E poder, ó Deus, reconhecer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei, só o Senhor tem o poder soberano, só o Senhor pode nos transformar em novas criaturas, pode restaurar aquilo que estava perdido e morto, destruído. Só o Senhor pode fazer tudo novo. Por isso, ó Deus, a tua presença santa aqui nesse lugar nos abençoa, toca e faz os nossos corações baterem mais forte. Mas agora, Senhor, que a tua palavra será lida e pregada, que o teu Espírito Santo toque, que o teu Espírito Santo tenha a liberdade de restaurar e dar a cada um de nós aqui a força e o poder para vencer as armadilhas do mal. Fala aos nossos corações mais uma vez através da vida da Carla, que ela mais uma vez seja instrumento em tuas mãos para edificar a nossa vida. Obrigado, Deus, obrigado pela nossa família, pelo nosso lar, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós que não merecemos. Nós te honramos, Senhor, e reconhecemos que tudo que somos e temos vem das tuas divinas mãos. Usa Carla, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Acharam que eu fosse dar um beijinho, né? Mas tudo bem. Na minha época não podia. Eu não sou dessa época que pode, aí eu não consigo. Bom demais a gente estar na casa do Senhor, bom demais a gente estar aqui adorando ao Senhor e sabendo que Ele está presente, amém? Muito bom. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no texto que é um tema de missões nacionais, mas muito antes de ser o tema de missões nacionais, é um texto fantástico. E é um texto que, desde a semana passada, quando foi falado aqui, quando houve o momento missionário, que a gente leu esse texto não me sai da cabeça. Então eu orei muito para que Deus mostrasse qual é a mensagem que Ele queria nessa noite. E só vinha esse texto, só vinha esse texto, só vinha esse texto. E aí eu não gosto muito de pregar de texto curto. Falhas, porque a gente é falho, né? E aí eu falei assim, meu Deus, como é que a gente faz? Falar um versículo só. Complexo isso, né? Porque afinal de contas é um texto tão conhecido. E aí quando você vai falar de um texto tão conhecido, parece que é uma coisa meio mesmice, mas a palavra de Deus nunca é mesmice, amém? Então Deus falou muito ao meu coração e tem algo para falar ao seu coração. A gente vai abrir então em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e a gente vai ler junto, vamos lá? No 3. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Como eu falei que eu sou velha, vocês não sabem, mas eu nasci no século 17. Então, assim, tem aquele filme, né, do Highlander? Eu estou aí, sou aí. Então, na minha época, a gente não consegue, não sei quem é velho igual eu, não consegue decorar de outra forma. Então, quem é da minha época, vamos falar o texto que a gente decorou? Assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Muito bem. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Antes da gente falar especificamente sobre esse versículo, eu preciso contextualizar. Esse livro, esse texto, está escrito na carta de Paulo aos Coríntios, a gente acabou de ler. E nessa carta de Paulo aos Coríntios, a gente tem que entender um pouquinho qual era o contexto que eles viviam naquela época, para que ele pudesse falar isso, para que ele pudesse escrever isso. E hoje a gente vai ter um monte de perguntas, que eu sei que o pastor Douglas adora responder todas as perguntas. Então, preparem-se aí, quero muita participação, que a interação ela é boa, ela é muito boa.
Primeira pergunta é super fácil. Onde fica a cidade de Corinto? Muito bem, não falem todos ao mesmo tempo, eu fico confusa. Ah, meu Deus. Geografia, onde fica a cidade de Corinto? Cidade de Corinto fica num país. Qual é o nome desse país? Não. Corinto é uma cidade que fica na Grécia. Na Grécia. Ela fica a 40 quilômetros de Atenas. Atenas é a capital da onde? Da Grécia, muito bem. Todos falamos juntos, olha que delícia. Muito bom, muito bom. Vou começar a dar aula de geografia para os irmãos aqui. Vamos lá. Corinto, ela existe até hoje. Aliás, é uma cidade muito bonita. É uma cidade turística. E é uma cidade que fica no litoral. Então, ela foi, na verdade, construída, ela foi edificada há 6.000 anos atrás. Olha que cidade antiga. Ela foi construída há mais de 6.000 anos, na verdade. Mais de 6.000 anos atrás, era uma cidade que foi construída na Grécia Antiga, foi fundada na Grécia Antiga. E porque ela era uma cidade litorânea, e ela tem uma característica bem interessante. Depois que os irmãos, eu acabei não conseguindo botar aqui o mapa, essa tecnologia, a gente não é muito bom nisso, mas assim, eu queria ter colocado, não coloquei, no mapa da cidade de Corinto, ela fica no finalzinho, na pontinha, quem lembra do mapa? Na pontinha da Grécia. E ela divide duas regiões, uma região de Peloponeso e a região da Acaia. Essa região, essa cidade, ela era interessante porque ela pega toda uma faixa e ela divide, na verdade, ela tem dois portos, um porto para a direita, um porto para a direita e um porto para a esquerda. Esses dois portos recebiam, então, navios ou barcos que vinham da Itália, vinham de toda aquela parte do Mediterrâneo, e o outro porto via pessoal todo que vinha da Ásia. Eles faziam muito comércio nessa cidade. E aí, porque ela era uma cidade que tinha esses dois portos, ela, na verdade, se tornou muito rica. Houve muito comércio ali. E a cidade começou a crescer, então tinha muito dinheiro, muito comércio, e vinham pessoas de todos os lugares. Aquilo chamou muito a atenção na época do Império Romano, chamou muito a atenção de Roma. E aí os romanos olharam assim, bom, essa cidade está muito grande, é um pessoal todo grego, vamos resolver esse negócio. Foram lá e na antiga e famosa Guerra de Corinto, em 146 a.C., a cidade foi destruída. Os romanos invadiram e destruíram toda a cidade, ela foi completamente incendiada. E aí todo aquele pessoal morreu, mataram todas as pessoas, todos os homens, as mulheres foram vendidas como escravas, as crianças vendidas como escravas, e aí entrou o Império Romano, o brutal Império Romano. 100 anos depois, a cidade foi reconstruída por ordem de Júlio César, o imperador romano. César entendeu que ali era uma região que poderia voltar a ser muito, muito próspera, muito rica. E aí agora já como Roma, os romanos reconstroem a cidade. E essa cidade foi novamente construída e ela tinha uma característica interessante, onde ela tinha dois grandes templos. Um templo a deus Afrodite e um templo ao deus Apolo, para agradar os homens e mulheres. Por ser uma região muito rica, que tornou muito comércio, atraía muitos navios, Nero, ele quis fazer uma coisa interessante, que era, vou fazer um corte na cidade. Eu tenho um porto do lado direito e eu tenho um porto do lado esquerdo, então eu vou fazer uma comunicação entre esses dois portos, de forma que um navio que viesse da Ásia não precisava dar uma volta no sul para chegar até a Europa. Esse navio ia passar no meio de Corinto. Só que Nero não conseguiu. Pasmem, esse canal foi construído. E esse canal existe até hoje. Não foi construído na época de Nero, mas foi construído recente. Na verdade, já demorou muitos anos para ser feito. Mas é um canal que passa um navio sendo puxado. Deu mais poder, então, mais intensidade àquela cidade.
continuavam lá os 2 portos, e por causa dos 2 templos que lá existiam, existia muita idolatria. Naquela época, mais de 1.000 prostitutas cultuais saíam lá do templo da deusa Afrodite e descia para o porto, porque chegavam os marinheiros. E aí os marinheiros chegavam e ali tinha toda espécie de libertinagem, relações sexuais, prostituição, promiscuidade, tudo naquele ambiente, daquele grupo de pessoas, daquela cidade, totalmente invadida, e tinham romanos, e tinham gregos ainda, e foram judeus, porque onde tem... Vou fazer uma brincadeira, mas não posso fazer a brincadeira. Não vai. Eu ia falar que onde tem dinheiro, tem judeu, não, brincando. E aí, nesse momento, tinha muita gente. E aí os judeus estavam lá também. E aí, nesse sentido, chega Paulo. Paulo chegou naquela cidade no ano de 51 depois de Cristo. Ele veio, vamos ver se vocês sabem, qual foi a viagem que Paulo estava fazendo quando ele chega em Corinto. Não vale, pastor. Quebrar o galho dele. Qual foi a viagem? A gente tem 3 viagens de Paulo, ok? Foi a primeira, a segunda, a terceira. Quem acha que foi a primeira? Levanta a mão. Muito bem. Quem acha que foi a segunda? Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Quem acha que foi a segunda? Levanta a mão. Levanta a mão. Segunda, muito bem. Foi a segunda viagem de Paulo. Paulo estava vindo lá de Antioquia, e aí ele foi caminhando, ele ia fazer uma volta, ele tinha brigado com Barnabé, e aí ele estava já andando com Silas. Nesse sentido, ele ia fazer uma volta para voltar para Antioquia, e Deus impede Paulo de virar para a direita, lá para a Ásia, e ele vai para Troade. Troade fica em cima na Europa, e aí, ali em cima na Ásia, e em Troade ele tem uma visão do varão macedônico. Aí ele segue, vai para Filipe, e aí ele começa a instituir várias igrejas, até que ele chega em Atenas. Quando ele chega em Atenas, ele prega o evangelho, ele é perseguido, e ele é perseguido por quem? Pelos judeus. E ele está pregando o evangelho, ele é perseguido, ele foge para Corinto. Quando ele chega em Corinto, ele encontra com Priscila e Áquila. Priscila e Áquila também tinham fugido da Itália. Os 2 estavam lá, e eles começam, os 3 que eram fazedores de tendas, começam a trabalhar e começam a pregar o evangelho. E Paulo tinha uma característica que é: vou pregar na sinagoga. Eu vou lá, prego na sinagoga, começo a criar, assim, levantes no sentido de criar polêmicas, porque ele vai falar de Jesus. Ele é um cara muito eloquente, usado pelo Espírito Santo, e ele começa a falar de Jesus, e quando ele começa a evangelizar, a falar de Jesus, os judeus começam a se levantar contra ele. Nesta época, em Corinto, ele fica bravo com os judeus e fala assim: basta, não vou mais falar para judeu, vou falar só para os gentios. Por causa disso, estamos nós aqui. Tem algum judeu aqui? Tem algum gentio aqui? Amém. Então estamos aqui ouvindo o evangelho por causa deste momento. E aí, em Corinto, claro que não foi neste momento, mas ele decide focar o seu ministério em falar de Jesus para os gentios. E aí ele começa a pregar o evangelho, e muitos coríntios, não é corintiano, é coríntios, tá ok? Não era flamenguista também, mas tudo bem. Muitos coríntios aceitam a Jesus, e muitos coríntios se convertem. E aí Jesus, Deus, na verdade, vai dar para Paulo uma mensagem que está em Atos capítulo 18, ele fala assim: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai fazer-lhe mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Paulo ficou 18 meses naquela cidade de Corinto, pregando o evangelho, falando de Jesus, as pessoas se convertendo, e foi instituída então a igreja em Corinto. Bem, eu falei sobre a cidade de Corinto, eu falei sobre como é que era o clima em Corinto, no sentido de toda a libertinagem, de toda a idolatria que lá existia, e como muitos deuses romanos, deuses gregos, muita idolatria, muita prostituição. Neste contexto chega Paulo começa a pregar o evangelho, e as pessoas vão se convertendo, e institui-se uma igreja.
Quando eu falo da igreja em Corinto, o que passa na cabeça de vocês? Se você fosse falar assim, a igreja de Corinto o que você falaria? Imoral? O que mais? Difícil. Difícil sou eu. Difícil. Muito bem. O que mais? Cheia de dons. Olha que coisa. Veja só. A gente ouviu aqui imoral, difícil, talvez alguém tenha falado mundano, mas a gente ouve a palavra cheia de dons. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4, olha o que a Bíblia, o que Paulo vai falar sobre os coríntios. Sempre, 1 Coríntios, se você quiser botar isso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4, sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isso é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha isso, Paulo está elogiando a cidade de Corinto. Isso está escrito na primeira carta de Paulo a Corinto, que pela história, teoricamente, foi a segunda carta. Teoricamente, Paulo escreveu 4 cartas, são histórias, e a gente tem na Bíblia a segunda e a quarta cartas de Paulo. E aí, nesse momento, Paulo está elogiando. Então, a minha pergunta, essa era uma igreja mundana depois deste elogio? Sim ou não? Não? É a igreja de Jesus, muito bem. Então, depois desse elogio de Paulo, alguém pode me dizer que essa era uma igreja mundana? Sim ou não? Sim, porque na verdade, apesar de todo esse elogio, logo em seguida, Paulo começa a descascar em cima da igreja. Sabe por quê, queridos? Porque essa igreja era uma igreja formada de pessoas, como eu e como você. Às vezes a gente fala que, mas a igreja lá de Corinto é uma igreja mundana, uma igreja que tinha muito problema. Não, a nossa igreja é santa. A nossa igreja é totalmente santa. Talvez não seja aqui, não vou falar da França, porque a França está tão massacrada que é melhor não falar da França, mas o fato é que aquela igreja tinha muitos problemas, porque era formada de pessoas como eu e você. Um problema enorme que a igreja tinha é que ela tinha divisões. Veja, 1 Coríntios 1, capítulo 11, diz assim: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Era uma igreja dividida, era uma igreja cheia de líderes, mas cheia de líderes onde os seus liderados escolhiam as suas panelinhas. Era uma igreja onde totalmente cada um fazia aquilo que queria. Não existia uma liderança única e deveria existir. Nessa igreja, na verdade, existiam crises de identidade, onde as pessoas, ao invés de serem realmente liderados por Cristo Jesus, eles eram liderados pelas suas próprias vontades, e pelo seu próprio orgulho, pelo seu próprio desejo. Não que aqueles líderes que foram mencionados aqui fossem culpados, mas cada um tomava um partido. E assim havia divisão na igreja. Um outro problema que aquela igreja tinha era o problema da imoralidade. Na verdade, antes disso, era chamado de uma igreja carnal. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 diz assim: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês,
não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Imagina você receber uma carta dessa, uma carta gentil dessa. Olha que trauletada que Paulo está dando ali naquela igreja. E ele chama aquela igreja, então, de igreja carnal. A igreja, qual é o contrário de ser carnal? Espiritual. E ele fala, eu não estou falando com vocês como a espirituais, eu estou falando a vocês como carnais. Se Jesus escrevesse uma carta hoje para a nossa igreja, como ele nos chamaria? Se Jesus escrevesse uma carta hoje para você, crente em Cristo Jesus, qual a carta que ele escreveria? Qual era o nome que ele daria? De que ele lhe chamaria? Ele ainda fala aqui que vocês são imaturos. Vocês não conseguem discernir espiritualmente. Existe imaturidade. Então eu não consigo falar com vocês espiritualmente. Existia um outro problema na igreja. A gente falou que a igreja era mundana, a igreja carnal, uma igreja que tinha divisões. A igreja tolerava a imoralidade. Em 1 Coríntios 5, versículo 1 diz: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Era uma igreja que tolerava o pecado. E tudo bem. E tudo bem. E aí a minha pergunta é, eu espero que a gente não tenha aqui nenhuma pessoa que tenha ficado com a mulher do pai, né? É absolutamente estranho, horroroso. Mas será que esse é o maior dos pecados? Será que nós não temos que olhar para a nossa vida, eu e você, e a gente sabe quais são os nossos pecados ocultos? A gente sabe quais são os nossos erros, a gente sabe quais são as nossas fraquezas, as nossas falhas, e de alguma forma a gente tem tolerado e se permitido ser essa pessoa imoral. Sabe, queridos, hoje de manhã nós vimos uma cena linda, na verdade várias cenas. Quem não veio hoje de manhã realmente perdeu. E eu fiquei orando muito ali, quando foi feito o apelo para que os jovens viessem à frente, quando não foi indo nenhum jovem, eu falei, meu Deus, atua. E Deus fez um milagre. Fazer um adolescente levantar da sua cadeira, vir à frente, pegar um microfone e dizer, eu não vou mais ceder à masturbação. Isso é um milagre. Eu não sei se você e eu teríamos coragem para isso. Coragem para assumir diante de todos os nossos irmãos crentes. Você e eu temos coragem de assumir os nossos pecados? De revelar aqui os nossos pecados? Revelar publicamente, dizer, eu não quero mais ser vencido por isso. Eu, em nome de Jesus, não vou mais ceder à mentira, não vou mais ceder à promiscuidade, não vou mais ceder à imoralidade sexual, não vou mais ceder a horas e horas no telefone, não vou mais ceder a amigos enganosos. São várias palavras que foram faladas aqui. E por que eu estou falando isso? Porque isso, na verdade, está aqui. Nós somos essa igreja. Nós somos essa igreja que muitas vezes não confessamos o nosso pecado, não nos livramos dos nossos pecados e nós muitas vezes mantemos uma vida errada, uma vida longe da vontade de Deus, e a gente sabe disso. E a gente tenta lutar contra isso, mas a gente não confessa. E a gente está falando de um homem que teve relações sexuais ou mantinha relações sexuais com a sua sogra, com a sua madrasta, E aquela igreja achava isso ok.
Além disso, em 1 Coríntios 6, versículo 1 diz a respeito das brigas judiciais entre os irmãos. Olha isso. Se algum de vocês tem queixa contra o outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Eles tinham problemas judiciais entre eles. Graças a Deus não tem aqui. Não fala, não tem. Até onde eu saiba, não tem. E o pior de tudo é que essa igreja, na verdade, batia no peito e falava assim, mas nós temos dons espirituais. A igreja ficava disputando quem era o mais espiritual, porque ele falava em línguas. E aí quem fala em línguas é melhor do que quem profetiza, e quem cura é melhor do que quem fala em línguas ou quem ora. E aí eles ficavam brigando entre eles para disputar quem era o maior dentro da igreja. Igreja em Corinto. 1 Coríntios 14, 31, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, porque Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em toda a congregação dos santos. Eu poderia listar um monte de pecados aqui da igreja, só de olhar os capítulos em Coríntios. Mas o fato é que aquela igreja, para aquela igreja, é que Paulo escreveu esse versículo. Uma igreja cheia de pecado, mundana, tolerante com a desonra, dividida, é para esse grupo. Talvez você leia esse texto, que a gente acabou de falar, assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A gente pensa esse versículo, isso é o quê? Evangelístico? Esse é um texto para não crentes? Mas esse texto foi escrito para uma igreja de crentes. E em sendo um texto escrito para uma igreja de crentes, era uma igreja de pessoas que tinha tudo, menos crentes. Era uma igreja que tinha membros de igreja. Era uma igreja que tinha pessoas acostumadas a estar lá dentro. Era uma igreja que tinha uma sociedade, onde eles viviam em comunidade. Era uma igreja onde eles estavam juntos e eram amigos. Mas Jesus não estava lá. Jesus não estava nesta igreja. A gente está falando de um texto que foi escrito para pessoas que frequentavam uma igreja, mas não existia transformação na vida daquelas pessoas. Vejam, a primeira lição que eu tiro desse texto é que não basta, querido, você parecer cristão. Não basta você ter nome de cristão. Não basta você ter dom espiritual. Mas me responde teologicamente, como é que eles poderiam, o Espírito Santo, usá-los para profetizar, para falar em línguas, para curar, se a vida daquela igreja era tão promíscua? E eu sei que eu criei uma dúvida deste tamanho. Vocês sabem que eu tenho o poder de ver balãozinho, né? Vocês sabem disso. Deus me dá o poder de ver os balãozinhos assim na cabeça de vocês. E aí tem um monte de balãozinho assim, mas como assim? Deus pode? Deus pode usar uma pessoa em pecado? Deus pode usar uma pessoa em pecado para curar alguém? Sim ou não? Pode? Deus pode usar uma pessoa em pecado para profetizar? Sim ou não? Deus pode. Deus pode. Queridos, Deus usou uma mula. Deus usou uma mula. Mas o fato é que apesar de Deus querer e poder usar qualquer pessoa que Ele quiser, aquela pessoa, se não se arrepender do seu pecado, aquela pessoa, se ela não entender que ela precisa ser transformada pelo Espírito Santo de Deus, ela pode até ser usada por Deus, mas ela está vazia. Vazia. Não basta parecer cristão, querido, você tem que ser transformado num cristão. Eu e você temos que ser transformados. Portanto, se alguém está em Cristo, portanto, esse versículo começa com portanto. O que significa portanto? O
O que essa palavra quer dizer? Por que está escrito aqui, portanto? Vou ajudar vocês. Portanto, significa, diante de tudo isso, em conclusão, concluindo tudo aquilo que nós falamos antes, portanto, se alguém está em Cristo, babá. Aí eu pergunto, mas portanto o quê? Do que ele está falando? A gente não leu. Então vamos ler? Ele vai falar várias coisas antes, e ele termina essas coisas dizendo, portanto, mas eu queria que você prestasse atenção nessas coisas antes. Vamos começar 2 Coríntios 5, versículo 14, é rápido. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, o que eu vejo nesse texto? A gente está vendo no texto anterior que Jesus morreu no nosso lugar. Portanto, todos morremos. Pergunta aqui. Quem aqui está morto por esta visão? Levanta a mão. Oh, meu Deus. Vou tentar de novo. Presta atenção. A pergunta não é difícil. A Bíblia diz, Jesus morreu, logo todos morremos. Quem de nós aqui morreu junto com Jesus? Levanta a mão. Ficou mais fácil. Tem gente que não entendeu ainda. Vamos de novo. Aqui está dizendo que Jesus morreu e logo todos morremos. Jesus morreu e logo todos morremos. Jesus morreu fisicamente, é um fato. Mas aqui está dizendo que nós morremos com Ele. O que é nosso que morreu? Muito bem, os nossos pecados morreram com Cristo. A nossa carnalidade morreu com Cristo. A nossa vontade morreu com Cristo. As nossas paixões morreram com Cristo. Mas além de Cristo morrer, Cristo ressuscitou. E aqui está dizendo que Cristo ressuscitou e todos nós ressuscitamos com Ele. O que de nós ressuscitou? O que de nós ressuscitou foi a vida espiritual, a santidade, o desejo de querer seguir a Cristo, a vontade de ser servo do Senhor. Então, com Cristo morreram as nossas paixões e em Cristo foram ressuscitados todos nós no desejo de servir a Jesus. Amém? Amém? Queridos, mas ele dá um texto aqui que é muito interessante, porque ele fala assim, Jesus morreu, versículo 16, de modo que agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. O que ele está falando? Ele está dizendo que por mais que Jesus tenha sido 100% homem, agora a gente não vê Jesus assim. A gente vê Jesus como espiritual. A gente vê Jesus como espírito. Nosso relacionamento com Cristo é espiritual. É assim que você tem relacionamento com Jesus? Sim ou não? Sim? Você quando pensa em Jesus, você pensa nele homem? Quando você conversa com Jesus em oração, você fala com ele como sendo ele homem? Não. Você fala com Jesus como espírito. Mas ele está dizendo aqui, ele está fazendo uma comparação que assim como você conversa com Jesus em espírito, você deve ter o seu ponto de vista voltado para o espírito. Queridos, ele dá um conceito aqui de diferença entre aquilo que é carne e aquilo que é espírito. Qual é o nosso problema?
O nosso problema é que quando nós pensamos em Jesus, a gente pensa em espírito. Mas quando a gente pensa uns nos outros, a gente pensa em carne. A nossa vida, o nosso dia a dia e todos os minutos que nós vivemos, a gente se esquece do espírito. A gente se esquece que nós somos seres espirituais. Você não pensa na sua eternidade todos os dias da sua vida, pensa. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: eu vou viver com você na eternidade. Isso é verdade? Você está prestando atenção no que você está falando? Você está falando para a pessoa do seu lado assim: eu vou viver para sempre na eternidade com você. Querido, você já parou para pensar que essa igreja aqui será arrebatada em nome de Jesus e vai viver eternamente com Cristo no céu? Amém? Essa é a realidade da sua vida. É isso que você pensa de você. Sabe, queridos, a gente passa a nossa vida inteira, pensando nas contas que a gente tem para pagar, pensando nos problemas de relacionamento dos filhos, dos pais, dos maridos. A gente fica o tempo inteiro pensando na roupa que vai usar. A gente fica o tempo inteiro pensando o que está postado, o que não está postado, para quem o fulano foi viajar, viajou com quem, o que aconteceu, quem está namorando com quem está beijando quem. A gente fica o tempo inteiro pensando na carne. E a gente pouco pensa no espírito. A gente pouco pensa na nossa vida eterna. A gente pouco pensa no nosso relacionamento espiritual. A gente pouco pensa que Jesus nos criou para sermos espírito, porque nós já morremos para a carne. E nós precisamos viver para Cristo, em espírito. É assim que você pensa. Portanto, se alguém está em Cristo, a gente falou portanto, e agora o se alguém está em Cristo. O que quer dizer se alguém está em Cristo? O que quer dizer estar em Cristo? Ser cristão, ok, mas o que é estar em Cristo? Essa palavra, estar em, o que significa isso? Professores de português, me ajudem. O que significa? Isso está escrito na Bíblia várias vezes, várias vezes. Se eu for perguntar para você, me defina o que é estar em Cristo. Seguir a Cristo, ser nova criatura? Quase. Estar em. Estar em. Quando eu falo que eu estou aqui, eu estou em pé aqui nesse altar. Estar em não é igual a estar com. Estar em não é igual a estar perto de. Estar em não é estar próximo. Estar em não é seguir. Estar em é ser. Estar em é estar dentro de. Estar em é se misturar na essência de Cristo. É isso que Jesus quer. O objetivo da nossa alma, da nossa vida, é a gente se misturar à alma de Cristo, à essência dele. Quando a gente fala ser parecido com ele, não é só ser parecido, é ser igual a ele, é ser como ele, é estar com ele, é ser ele, estar junto de. Jesus fala: eu e o Pai somos um. E ele fala que eles sejam em um, como nós dois somos um. Que eles sejam conosco um. Queridos, isso é um conceito que não é filosófico. Isso é um conceito bíblico. Estar em é se fundir a Cristo. É ser um com Jesus. Esse é o objetivo da sua vida. Você pode dizer hoje, qual é a distância que você está de Cristo hoje? Se pudesse ser medido em metros, em centímetros, qual é a distância que você está de Cristo? Às vezes você está aqui dentro, mas você está a quilômetros de distância de Jesus, porque o seu coração não mais procura por Ele. O seu coração não mais o conhece. O seu coração não está mais apaixonado por Ele. O seu coração não sente mais Jesus de perto.
Quanto mais perto eu estou de Jesus, a ponto de eu me misturar com Ele, eu sei o que Jesus quer, eu sei o que Ele pensa, e eu sei o que Ele quer da minha vida, e eu desejo viver a minha vida intensamente, de forma a agradá-lo, de forma a louvá-lo, e eu não me sinto feliz em pecar, eu não me sinto alegre em me afastar, porque eu estou em Cristo, eu não estou com Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 6, para a gente ter base bíblica. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Não é viver com Ele, é viver nele, enraizados nele, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Você está enraizado em Jesus? Você está envolvido com Jesus, você está edificado nele. João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados, e tem muito crente sendo queimado, porque está sendo tirado, não está enraizado, não está na videira. Queridos, há quanto tempo não flui seiva do Espírito Santo através de você? Há quanto tempo você não ora intensamente no Espírito? Há quanto tempo você não tem um relacionamento pessoal com Jesus? Há quanto tempo você não sente a presença dEle na sua alma, na sua vida? Quando a gente está pertinho de Jesus e orando, Ele fala ao nosso ouvido, dentro da gente, dentro do nosso coração, a gente sente Ele falar, a gente sente a presença dEle. Mas só vai ser realidade isso se você estiver realmente morto com Cristo e ressuscitado nele e vivendo nele. Viver em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, e a terceira lição desse estudo é: estar em Cristo é um ato contínuo. Estar em Cristo não é um momento, não é uma fase, não é um instante. Estar em Cristo é o dia todo, todo dia. Estar em Cristo é uma busca, estar em Cristo é uma escolha. Estar em Cristo é contínuo, é ato contínuo, requer escolha e requer esforço. Falamos, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O que é ser nova criatura? Muito bem, é nascer de novo. Ó, ela está participando mais que todo mundo aqui. Muito bem. Antes você tinha os meninos pequenos, né? Eles agora não participam mais. Vamos lá. O que é ser nova criação? Ser nova criação é ser criado de novo. Você foi criado de novo? Você se sente criado de novo? Olha a confusão da cabeça de Nicodemos. Porque se eu estivesse lá no lugar de Nicodemos, eu tinha umas perguntas para fazer ali. E Nicodemos fez essas perguntas, mas podia ser pior. Olha a cabeça de Nicodemos, João capítulo 3, versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Queridos, olha essa frase: é impossível entrar no reino de Deus se você não nascer de novo. Onde é o reino de Deus? Eu vou tentar de novo. Não é meu objetivo criar confusão na cabeça de vocês. Não é.
Ó, que pergunta fácil, hein? Onde é o reino de Deus? Porque ele fala assim, é impossível entrar no reino de Deus. Quem quer entrar no reino de Deus aqui? Levanta a mão. Amém. Muito bem. Então, é impossível entrar no reino de Deus se você não nascer de novo, ok? Está aqui, acabamos de ler. E onde é esse reino de Deus? Onde que ele fica? No céu? Quem acha que fica no céu? O reino de Deus é onde Deus reina. O reino de Deus é o local aonde Deus reina. E aonde Deus reina? No meu coração, no seu coração, nos nossos corações. Deus reina na nossa vida. Tem muita gente achando que o reino de Deus é só quando chegar lá no céu. É óbvio que Deus reina no céu. Jesus reina nos céus, é fato. Mas Jesus reina aqui, a depender do seu coração ser pertencente a Ele. A depender do seu coração ter a Deus como rei na sua vida. Essa é uma realidade da sua alma, da sua vida. A Bíblia está dizendo aqui que se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. E você deve pensar assim, mas no meu reino, no meu coração, eu já entrei. Não! Porque reino de Deus é espiritual. O reino de Deus é espiritual. Então, eu e você que somos carnais, se o Espírito Santo não entrar na sua vida, se você não nascer de novo, se não for do Espírito que você nasce, você não vai ter condições de entender o que é entrar no reino de Deus. O reino de Deus é paralelo a isso aqui. O reino de Deus, lembram daquele desenho, A Caverna do Dragão? Lembram que tinha um portal? E no portal eles passavam por aquele portal? Queridos, nascer de novo é um portal para a vida espiritual. E é por isso que quem é carnal, é por isso de que quem não nasceu de novo não consegue compreender isso. Nós não conseguimos discernir espiritualmente quando o Espírito Santo não está dentro do meu coração e do seu. É por isso que você fala para uma pessoa do mundo e você fala das coisas espirituais e ela não acredita, ela fala que você é doido. Como assim? Como assim nós somos eternos? Como assim existe um céu? Como assim as pessoas vão para o inferno se não aceitarem Jesus como Salvador? Porque o inferno é um lugar espiritual. E é por isso que nós precisamos, de verdade, pregar o Evangelho. Porque a hora que o Espírito Santo tocar no seu coração e transformar a nossa vida, e Ele já fez isso, e se Ele não fez no seu coração até agora, se você não tem certeza no seu coração que o Espírito Santo não sabe, você não sabe, se o Espírito Santo está dentro de você, você não sabe se você nasceu de novo ou não, isso significa que você não passou no portal. Então você não consegue entender o que é a vida espiritual. Por outro lado, talvez você e eu já tenhamos passado por esse portal há muitos anos, há muito tempo. Mas hoje, ele está adormecido. Hoje, você não pensa nas coisas espirituais. Aquilo não faz diferença para a sua alma. Você não tem um relacionamento espiritual. Você não entende que o mundo espiritual, ele está aqui. E o diabo está neste mundo espiritual, lutando pela sua alma e pela minha alma, para fazer a minha, você afastar-nos de Jesus, para fazer com que você, adolescente, não aceite Jesus como Salvador da sua vida. Porque este é um mundo espiritual. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Nicodemos não entendeu nascer de novo, porque Nicodemos estava preso na lei, na letra da lei. Em que você está preso? No seu pecado. Em satisfazer os desejos da sua carne. Em viver a sua vida física, material, perecível. Em que você está preso, querido? Você já passou por esse portal. Você já nasceu de novo. Você reconhece Jesus como Salvador da sua vida. Você entende que você sente o mundo espiritual na sua vida. Você entende. Você reconhece.
você discerne espiritualmente. Se isso não aconteceu com você ainda, você precisa tomar uma decisão. A quarta lição é que nascer de novo, ser nova criatura, é o portal para entrar no mundo espiritual, naquele mundo que você morreu e ressuscitou. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas a gente viu, portanto, a gente viu se alguém está em Cristo, a gente viu uma nova criatura. Mas a gente precisa entender ou as coisas velhas já passaram. De que coisas velhas ele está falando? O que são coisas velhas que já passaram? O que mais? O que são coisas velhas que já passaram? O que é velho que passou na sua vida? Deixa os outros responderem. A senhora está muito inteligente. A senhora é muito sabida. Vamos deixar os outros aqui. O que já passou da sua vida? As coisas erradas? Os pecados? O que de velho, que coisas velhas que já passaram? Sabe qual é o problema, queridos? O que pode e o que precisa ter passado da nossa vida, ter passado, é o velho homem. O que é velho, que tem que ter morrido na nossa vida, é o velho homem. Efésios capítulo 4, versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Romanos 6,6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Onde está o seu velho homem? Sabe qual é o problema? É que a gente sente saudade do velho homem. A gente sente saudade. E a gente faz o velho homem renascer todas as vezes. Quando eu e você cremos em Jesus como Salvador da nossa vida, o nosso homem foi crucificado com Cristo. Foi morto com Cristo. O grande problema é que todos os dias a gente faz esse velho homem descer da cruz. Por quê? Por que a nossa velha natureza volta? Por que eu volto a fazer o pecado que eu já me arrependi e falei que não ia fazer mais? Por que se volta a visitar sites pornográficos? Por que se volta a mentir? Por quê? Porque se volta a falar mal das pessoas? Porque se volta a pensar em coisas sensuais? Por quê? Por quê? Por que a gente volta todas as vezes a ressuscitar o nosso velho homem, a nossa velha natureza? Gálatas 2, versículo 20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha que declaração. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual se entregou a si mesmo por mim. Essa é a sua realidade? Será que essa é a minha realidade? Você e eu já fomos realmente crucificados com Cristo? Por que a gente volta a fazer tudo aquilo que a gente já deveria ter deixado de fazer? A gente acabou de falar aqui sobre viver em novidade de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nova criação é. Jesus te fez espiritual e você volta a viver o carnal.
Jesus nos fez espirituais e nós voltamos a viver a carnalidade. A gente volta a brigar, a gente volta a ficar irritado, a gente volta a falar mal dos outros, a gente volta a postar coisas agressivas, a gente volta e volta e volta, e a gente volta a ressuscitar esse velho homem. No próprio Gálatas 2, versículo 21, hoje foi a primeira vez que eu me atentei por esse versículo. Ele diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Todas as vezes que você diz, já estou crucificado com Cristo, e aí depois você e eu voltamos a fazer aquilo de errado que a gente fazia antes, a gente está anulando a graça de Deus. Porque a graça de Deus é a ferramenta que Ele deu para mim e para você, para a gente dizer não ao pecado. Por causa da graça de Deus, você pode pegar o microfone e falar: eu não vou ceder mais à masturbação. Por causa da graça de Deus, você pode pegar o microfone e você pode falar: eu não vou ceder mais à traição, eu não vou ceder mais à mentira, eu não vou ceder mais à desonestidade, eu não vou roubar mais, eu não vou trair mais, eu não vou mentir mais. Porque a graça de Deus é a ferramenta que nos permite não voltar o velho homem, e o nosso velho homem continuar morto. Porque se eu não faço isso, queridos, Cristo morreu inutilmente. E a última lição: deixe a graça de Deus sepultar para sempre o velho homem que morreu crucificado por Cristo. Portanto, de novo, vamos lá? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você vive novidade de vida? Você vive o novo? Você vive o novo que Jesus quer para você? Ah, queridos, essa foi uma baita de uma lição. Não levanta a mão. Mas eu queria que você pensasse como eu penso, ou estou pensando, estou refletindo. Será que hoje eu vivo totalmente o novo que Jesus preparou para a minha vida? Será que hoje eu estou vivendo a novidade de vida que Jesus preparou para mim? Ou será que eu continuo vivendo o passado, vivendo as velhas coisas, vivendo a vida antiga? Eu ouvi um texto hoje que fala sobre, uma ilustração rápida, que fala sobre esse nosso relacionamento com Deus. O que acontece se você pegar um instrumento que é 110 volts e você coloca numa tomada de 220? O instrumento queima? A tomada queima? Não. Quem queima? O equipamento. O instrumento queima. O instrumento é 110, a tomada é 220. Nós somos instrumentos fraquinhos. A nossa potência é tão fraquinha. A nossa potência é tão frágil, tão frágil. Mas imagina se você se ligar direto numa tomada de 1000 toneladas de watts, que são, na verdade, a atuação do Espírito Santo. O que vai acontecer com você? Você queima, porque eu e você não suportamos essa potência do Senhor. Mas, para que um equipamento 110 entre numa tomada de 220, o que você precisa? Do equipamento chamado transformador. Jesus transforma. Jesus transforma a minha vida. Jesus transforma a sua vida. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. E no nome de Jesus eu quero te perguntar, querido: você já aceitou esse transformador da sua vida?
onde você quer se ligar nessa super, hiper, mega power tomada, que é a potência do Espírito Santo de Deus, mas você não consegue porque você é pecador como eu sou, você é frágil como eu sou. Jesus, o transformador, está disponível para você nessa noite, para pegar você fraco, eu fraca, com potência baixa, e transformar a nossa potência, ligando no Senhor Jesus, ligando no Espírito Santo, vivermos uma vida espiritual, entrarmos pelo portal da eternidade, entrarmos com uma vida espiritual sincera. Queridos, agora é a hora de você prestar atenção, porque Jesus quer falar com você, em nome de Jesus. Você quer tomar uma decisão nessa noite? Você quer aceitar Jesus que transforma, o único que pode transformar a sua vida? Você quer no seu coração, diante do Senhor, tomar uma decisão sincera e dizer: Senhor Jesus, eu a partir de hoje não entendia a vida espiritual, não entendia nada sobre essas questões espirituais, talvez hoje eu não consigo ainda entender, mas eu quero viver essa vida, eu quero nascer de novo, eu quero ter uma vida com Cristo. Se você quer tomar uma decisão nessa noite e você nunca tomou essa decisão antes, levanta sua mão, eu quero orar por você. Será que tem alguém essa noite aqui? Em nome de Jesus, alguém que levanta sua mão, eu quero orar por você. Talvez seja um filho de crente, talvez você seja um membro da igreja, você está aqui há muito tempo. Lembra, essa igreja de Corinto, ela era formada por cristãos, por pessoas que estavam ali como membros da igreja há tantos anos, mas eles não tinham a transformação do Espírito Santo na vida deles. Será que no seu coração você essa noite gostaria de tomar uma decisão sincera diante do Senhor? E levanta sua mão, eu quero orar por você. Alguém? Deus abençoe, querido. Mais alguém? Mais alguém? Alguém nessa noite talvez esteja me dizendo: eu estou ressuscitando o meu velho homem, eu estou convivendo com o meu velho homem. O Senhor sabe que eu tenho tido práticas mundanas, práticas erradas. A minha boca só tem falado palavras que não são de edificação. Eu tenho feito coisas erradas, os meus pensamentos são voltados para a carne, os meus sentimentos são voltados para a matéria. Todo o tempo eu só fico preocupado em satisfazer os desejos da minha carne. Eu o tempo inteiro estou ressuscitando o meu velho homem, e essa noite eu quero matar o meu velho homem. Essa noite eu preciso crucificar o velho homem com Cristo. Você quer tomar uma decisão sincera, só você e Jesus nessa noite? Levanta sua mão, eu quero orar por você. Eu queria que a igreja estivesse em oração. Eu tenho visto tanta gente de olho aberto, tanta gente talvez nem prestando atenção em nada. Sabe, querido, Jesus quer falar com você. Jesus sabe o que você está pensando. Não saia daqui essa noite sem tomar uma decisão sincera diante de Deus. Talvez a sua vida esteja precisando de uma transformação verdadeira. Talvez você não está conseguindo. Talvez você não está conseguindo se ligar nessa tomada. Talvez você não está conseguindo ter realmente essa vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Se nessa noite você quiser tomar uma decisão, levanta sua mão, eu quero orar por você. Alguém? Alguém? Nós vamos ficar de pé e nós vamos cantar um hino ao Senhor. Eu quero crer essa noite que todos nós temos tamanha intimidade com o Senhor Jesus, temos tamanho envolvimento com o Senhor Jesus, que a gente não precisa ser transformado. Mas eu digo para vocês que eu preciso da transformação de Jesus na minha vida. Eu preciso me manter em Cristo. Não é difícil estar em Cristo, difícil é se manter em Cristo. Se manter em Cristo todos os dias, todos os minutos. Feche os seus olhos, eu quero orar e depois nós vamos cantar. Querido Deus, eu te louvo e eu te agradeço por esse momento aqui. Tu sabes o que se passa em cada coração. Tu sabes qual é a tua vontade.
Mas, Senhor Deus, em nome de Jesus eu te imploro, transforma a nossa vida. Seja esse transformador que nos liga na tomada e nos enche da tua potência, dessa potência que não vem de nós, vem do teu Espírito Santo. Ó Senhor, dá-nos uma vida de poder. Queremos incomodar o inferno, queremos saquear o inferno. Queremos, Senhor Deus, levar pessoas ao conhecimento de Jesus. Ó Deus, queremos ter uma vida submissa à tua vontade, Pai, entendendo que a nossa vida precisa sair da carnalidade e nós precisamos ter uma vida espiritual contigo. Senhor meu Deus, abre os nossos ouvidos espirituais, abre as nossas mentes espirituais, abre os nossos sentimentos espirituais, de tal forma que nós vivamos nessa vida contigo. Pai, mata o nosso velho homem, não deixa a gente ressuscitar os nossos pecados, as nossas paixões, os nossos erros. Nos dá uma vida de intimidade com o Senhor. Fica conosco, Pai, usa os teus servos aqui, que nós possamos sair essa noite e voltar para as nossas casas com o nosso coração sincero, transformado para a tua honra e para a tua glória. Dá-nos novidade de vida, que possamos dizer que nós somos novas criaturas, estamos em Cristo e vivemos a novidade de vida que o Senhor quer para cada um de nós. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Talvez nessa noite você queira pedir para o Senhor isso. Transforma a minha vida, Senhor. Começa tudo novo na minha vida. A partir de hoje, faça tudo novo. Tem coisas que eu quero deixar no passado e sair daqui desse lugar, começando uma nova jornada. Você quer pedir isso para o Senhor? Enquanto nós estivermos cantando novamente essa canção, sai do seu lugar, vem aqui. Senhor, começa tudo novo. Começa tudo novo no meu casamento, na minha casa, na minha família, na minha vida. Eu quero começar amanhã um novo dia, com tudo novo, transformado pelo Senhor. Se você quer pedir isso para o Senhor, sai do seu lugar e vem enquanto nós estivermos cantando. Vamos encerrar esse momento aqui, orando por sua vida. Ele pode fazer tudo novo, Ele quer fazer tudo novo. Basta você colocar a sua vida nas mãos do Senhor e pedir: faça tudo novo, Senhor. Transforma tudo. Se você quer pedir isso para o Pai, enquanto nós estivermos cantando, saia do seu lugar e venha. Quero orar por você. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme
a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Flecha que acerta o alvo, quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Tem gente aqui à frente, mas você também quer pedir isso para o Senhor? Sonda-me, Senhor, enche-me de ti, Senhor, e me usa, transforma-me, Senhor. Você quer pedir isso para o Senhor? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Enche-me e usa-me, sonda-me. Que acerto alvo, quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, essa é a nossa oração nessa noite. E as tuas filhas estão aqui à frente dizendo: Senhor, faça tudo novo, transforma a minha vida, faça algo novo, bom, perfeito. Ó Deus, o Senhor sabe que além delas que estão aqui à frente, outras pessoas nesta hora estão pedindo isso, Senhor. O Senhor é Deus onisciente, o Senhor conhece o coração de cada um aqui, o coração de cada pessoa que está conosco pela internet. Tu és Deus onipresente, o Senhor está aqui, está também nesses lares. Pai, atua como Deus onipotente e faça tudo novo nessas vidas que clamam hoje, nesses casais que hoje estão pedindo ao Senhor. Dá uma chance, faz tudo novo, Pai. Faz tudo novo no nosso casamento, no nosso lar, no relacionamento com os filhos. Ó Deus, o Senhor sabe o que cada um está pedindo aqui. Por isso, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, toma essas vidas em tuas mãos, toma as nossas vidas em tuas mãos e faça tudo novo. Dá-nos força, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento para entender esse novo que o Senhor tem para nós. E mais que entender, viver tudo isso, deixando para trás tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que não vem de ti, tudo aquilo que não agrada ao teu coração. Ó Deus, estenda a tua mão de poder e graça sobre as nossas vidas, perdoa as nossas falhas e nos ajuda a começar de novo,
segundo a tua vontade e para a glória do teu nome. Ó Senhor, nos abençoe, Deus, nessa semana que começa hoje. Nós vamos enfrentar desafios, mas nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. O Senhor faz de nós mais do que vencedores. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, Pai. Por isso, Senhor, nos surpreenda nessa semana. Nos surpreenda restaurando aquilo que estava para acabar, renovando aquilo que estava se findando, Pai. Abrindo os nossos olhos, Senhor. Ó Deus, nos surpreenda, nos usando para a glória do teu nome, colocando em nossas bocas palavras para abençoar outras pessoas. Nos surpreenda nessa semana, nos dando corações humildes que dependem de ti, para cada escolha, para cada decisão. Ó Senhor, ajuda-nos, abençoa-nos, Pai. Abençoe o nosso caminho de volta aos nossos lares. E por onde formos ao longo desta semana, que a tua presença santa e poderosa seja percebida pelas pessoas que convivem conosco. Transforma as nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, por esse final de semana abençoador que nós vivemos aqui com o CDR, por cada decisão tomada. Nós te agradecemos por tudo. Fica conosco, Pai. Abençoe cada família aqui representada nessa noite. Cuida de nós, porque nós precisamos do teu cuidado. Nós te pedimos tudo isso no nome que é sobre todo nome, o nome precioso, generoso, o nome soberano e invencível de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço no irmão que está aí do seu lado. Desejo uma semana abençoada. Vamos encerrar esse culto declarando como o farol que brilha à noite. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada.